Boa noite, bem-vindos novamente. Muito feliz de estar aqui com mais um Pela Lente aí, né? Para a gente poder falar hoje de cinema. Lembrando que minhas redes sociais estão aqui na descrição, o Pix também, para quem quiser ajudar na produção de conteúdo aqui do canal, de alguma forma aí, financeiramente falando. Hoje é dia de receber os responsáveis pelo documentário Muribeca, que está em cartaz em salas de cinema pelo país. Muribeca começa com uma citação do poeta norte-americano T.S. Eliot e fala: com tais fragmentos foi que escorei minhas ruínas. E aí, gente, é só babado, confusão e gritaria. Porque a partir daí, descortina esse longa, esse documentário, ele descortina a história de uma comunidade, a dos moradores do conjunto habitacional Muribeca, que fica em Jaboatão dos Guararapes, em Pernambuco, que ali no filme, né, tá com os dias contados, mas os seus moradores resistem de alguma forma da maneira como eles podem, e às vezes não podem muito, né? A gente vai falar sobre isso aqui. Hoje a gente recebe os diretores Alcione Ferreira e Camilo Soares. A Alcione é formada em jornalismo pela UFPE, foi fotojornalista sênior e vídeo-repórter do Diário de Pernambuco por 15 anos. Dentre os prêmios de fotografia destacam-se Vladimir Herzog, de Anistia e Direitos Humanos, Senai de Jornalismo e Cristina Tavares. O Camilo Soares é também fotógrafo, diretor de fotografia e professor de cinema na UFPE. Participa do coletivo de fotógrafos CRIA e da Senda Produções. Assinou a fotografia de King Kong em Assunção, Kikito de melhor filme no Festival de Gramado de 2020. Dirigiu os curtas Sul, Turbulenta Aberração, 2013, com Zizo, Céu de Lua, Chão de Estrelas, 2022, com Orum Santana, e Ming, também de 2022, e publicou o livro de poemas Palavras Sujas sobre Azulejos Brancos, pela editora Trevo, em 2021. Bem-vindos, obrigada por terem aceitado o convite. Valeu pelo convite. Valeu, a gente agradece. Queria que vocês começassem, aí vocês se entendam como acontece isso da melhor forma, contando um pouquinho para a gente o que acontece no longa Muribeca. Então, quem chegou aqui agora que não entendeu direito o que acontece, eu já dei uma palhinha, né? E como que vocês conheceram a história dessa galera? Tá bom. Então, o filme, ele vai trazer a história de um conjunto habitacional, né, que foi fundado em 1980, ali no iniciozinho da década de 80, e foi completamente destruído em 2019, né? No meio desse tempo aí, a gente vai ter uma construção de uma comunidade extremamente coesa, que tinha como principal reivindicação para sua permanência, né, a sua relação afetiva. O que costura o documentário Muribeca é o nosso interesse em entender um pouco essa relação, essa trama emocional dos moradores, né, que vai para muito além da outra questão, que é a questão que está como pano de fundo ali, que é a questão da moradia e da reivindicação pelo direito à moradia e o direito à cidade, né? E a gente começa, a nossa relação com a Muribeca, ela começa de formas diferentes aí, mas, basicamente, tanto eu quanto o Camilo, a gente já conhecia o conjunto habitacional antes mesmo de se conhecer. A gente fez faculdade juntos de jornalismo, e eu morava na mesma cidade onde o conjunto estava localizado, né? Eu morava no bairro de Prazeres, que também é um bairro periférico, que ficava bem ao lado do bairro onde estava o conjunto Muribeca, né? E ali a gente tinha amigos, amigos de infância, amigos que estão no filme, inclusive, contando suas histórias, né? E aí, em um dado momento, assim, quando a gente começa a ter como opção de vida, né, a produção de imagem, né, pensar em imagem e produzir imagem, seja através da fotografia ou do audiovisual, a gente tem um tema em comum, né, que é o urbanismo imaterial, que está muito presente ali no conjunto. Eu acho que é isso. No começo, a gente, inclusive, pensava, por ser um filme totalmente autoproduzido, fazer um curta-metragem, né?
E logo de cara, assim, logo a gente viu que seria impossível, né? Porque é tão rico, tinha tanto o que falar, e as pessoas eram tão poderosas ali, né? Enfim, que pediria justamente algo mais desenvolvido, né? E não só na questão da fala, que é importante também, né? Mas nas diversas outras camadas que o documentário foi naturalmente absorvendo, né? Como as expressões artísticas, né? Que é um bairro que tem muitos artistas, né? E que a gente achou que aquilo era tão importante quanto a fala, né? Acho que não hierarquizou as expressões, né? E também a questão da memória, também muito forte, expressos, claro, muito nas falas, mas também nas imagens que eles trouxeram, sobretudo as imagens de arquivo do Ozael Lopes, que é um cinegrafista, um jornalista diletante do bairro que filma há décadas, né, e tem um arquivo impressionante, né, uma memória guardada que não tem preço, né? Eu ia falar exatamente do Ozael agora. Queria que vocês falassem um pouquinho mais da importância das imagens dele nesse processo de construção do documentário, porque ele ajudou vocês a contar a história do lugar, dos momentos felizes que aquele lugar viveu, né? E aí eu me vi ali em algumas coisas, porque assim, uma pequena historieta, galera. O meu pai, ele trabalhava embarcado, né? E viajava para fora. E aí, embarcado em navio, petróleo e tal, mas viajava. E indo para fora, ele acabava trazendo coisas. E uma das coisas que ele trouxe foi uma filmadora. Então, eu tenho imagens minhas filmadas, eu nasci em 90, imagens minhas filmadas desde muito pequena, desde que eu estava na barriga da minha mãe. E são coisas que a maior parte das pessoas da minha geração ou da minha classe não tem. As pessoas não têm, assim, era coisa... A gente teve a oportunidade de meu pai vir para fora, trazer por muito mais barato, porque era do trabalho dele. E aí eu vi as imagens dele, o jeito que ele fazia, o jeito que ele filmava os amigos, era muito parecido com o que a gente fazia lá em casa, com os meus tios pegando para brincar com aquele negócio novo, né, e tal. Então, assim, eu queria que vocês contassem um pouquinho. Isso me pegou, além do afetivo do lugar em si, de ver muitas situações da minha vida ali, as imagens do Ozael me tocaram também nesse lugar, né? Então, eu queria que vocês contassem um pouquinho a importância dele para vocês conhecerem melhor o lugar, para vocês contarem essa história na finalização do documentário, enfim. Ozael, o momento é para ele. Eu tenho uma coisa que... Ozael uma figura imprescindível ali no filme, né? Não só pelo acervo que ele tem, mas por sua personalidade, assim. Eu diria que ele é um comunicador nato, né? Porque ele não está ali com uma carteira ou algo que lhe indique uma profissão de jornalista e tal. Ele é uma pessoa do seu tempo. E a sua forma de se expressar é através do audiovisual, é através da imagem, né? E a quantidade imensa de material que Ozael tem, desse acervo de imagens que ele mesmo produzia, não estava linkado, né, assim, de forma objetiva a nenhuma demanda. Não existia uma demanda para que Ozael fizesse aquele acervo, né, construísse aquele acervo audiovisual que tanto ajudou a contar e as pessoas entenderem o que estava por trás daquela paisagem lúgubre que a gente mostra no presente, né? Aquelas cores saturadas, aquela quantidade de pessoas, aquela comunicação muito, muito exclusiva do bairro, a prova viva está nas imagens de Ozael, né? E ele, assim, eu não saberia exatamente assim como classificá-lo, mas eu diria que ele é um comunicador nato, ele é uma pessoa que nasceu com o ímpeto de contar sua própria história a partir do coletivo, né? A partir de onde ele estava, de onde ele estava vivendo, né? A história inclusive, o fato dele ter valorizado aquilo a ponto de ter passado anos produzindo imagens, né, do bairro. Então, é isso, assim, acho que era massa também falar um pouquinho sobre o processo de edição, né, Cami, assim, ter mergulhado naquelas... Porque, assim, ele filmava tudo e filmava muito, sabe? Ele ia filmar um carnaval,
o trio elétrico e filmava da primeira à última música, assim. Então era muito material, assim, que foi ter que... E muito tempo também que a gente teve que se debruçar, né? Mergulhar naquelas imagens. Pelo tempo, é uma dor, né? Ter que cortar as coisas, mas finalmente ele deu todo um caminho para a gente muito interessante. Inclusive um caminho estético também, né? Porque pela própria as imagens deles, né, que se moviam muito, muito coloridas, muita gente, muito vivas nesse sentido, muito zoom, muito assim, nesse sentido que enfim, todo mundo faz quando pega a primeira vez uma câmera, né? E a gente justamente nos levou a pensar numa imagem contrastante para a atualidade do bairro, né? Essa atualidade de um bairro em ruínas, né? Que é justamente essa câmera parada, mais frontal, né? E que, enfim, talvez se assemelhasse mais à fotografia, né, no caso, né? Então, ter esse contraste, né, entre uma fotografia parada, mas que na verdade, conta muito do que aconteceu, conta muito daquele momento, né? Os movimentos das pessoas passando, do tempo passando, né? E aquelas imagens hiperbólicas, né, do passado, que realmente contrastava enfim, com a tristeza e o abandono do bairro atual, né? É um negócio tão inacreditável que isso tenha acontecido exatamente com o Muribeca, que o bairro mais alegre que eu já conheci na minha vida, o bairro mais animado, mais alto astral, tenha se transformado num cemitério de prédios. Muribeca não tem preço, ninguém compra sentimento. Você vê um filme passando que não existe mais, né? E não pode trazer mais, né? Você pode até rever daqui dentro, mas não tem mais, né? Então não é fácil. Então em ter entrado aqui, ter olhado como ficou e como tá, dói muito. É doloroso, é triste. É difícil. Acende mais uma vela nesse cemitério com prédios caixão. Nesse cenário de destruição, os ventos sopram tristeza, só resta fraqueza pelo momento. É foda, vivendo o inferno astral, lembrando de vidas passadas. Difícil apagar da memória o que o corpo tatua na alma. Calçadas marcadas pelas cicatrizes, abertas feridas por tanta tolice, por levar tudo que é meu, jogando fora as minhas raízes. Assiste pra abandono, insiste em falsa promessa. Cadê a reconstrução? Já tô cansado de tanta conversa. E aí, vocês não são da Muribeca, certo? A Alcione contou que vivia próximo, tem uma relação ali, né? Mas não são de lá, efetivamente. Como é que foi esse processo de uma pessoa, de certa forma, externa ao local, né? Mas que está ali destrinchando histórias, destrinchando memória, por muitas vezes muito doloridas ali, né? Tinha gente que estava revisitando o local onde viveu grande parte da vida, vendo tudo destruído, e você vê muita emoção, é tudo muito forte. Como foi ser essa pessoa externa a tudo isso que está ali contando? O trabalho do documentarista também passa um pouco por aí, né? Um pouco isso, né? Também, né? Como é que foi isso? Tem uma relação anterior, visitar o bairro na infância, visitar o bairro depois em outro momento da vida, né? Que aí já é na vida adulta, né? E ver um outro retrato ali. Essa costura com os amigos e que estão ali no filme também, né? Muribeca, ela tem uma essência muito diferente, porque mesmo para quem não morava lá, é engraçado assim, apesar de fisicamente nós sermos externos ao bairro,
a gente se sentiu muito familiarizado lá, né? Assim, no meu caso, não só pela questão geográfica, né, de toda uma vida, eu morei 24 anos em Prazeres, que era muito próximo, eu morava numa BR, né, inclusive. A entrada para Muribeca, que é um conjunto habitacional que foi construído numa área muito distante, assim, né, dos centros, a entrada dela ficava a partir de uma BR também, né, então eu estava próxima ali, tipo, acho que 2 quilômetros no máximo. E a minha história particular, assim, com essa temática, acho que ela nasce muito, assim, é uma coisa que eu nunca acho que eu nunca falei publicamente, né, mas eu passei por um processo de esvaziamento também, assim, e de total, fiquei sem forças para brigar que a minha casa ela foi destruída também, né, completamente, assim, inclusive as árvores que tinham na minha casa e tal, essa casa que eu morava em Prazeres, nós morávamos lá, e meu pai, quando se aposentou, meu pai era funcionário de uma estatal, e essa casa, nós morávamos lá por essa condição. Quando ele se aposentou, ele achou que era muito provável que fossem tomar a casa, né, de volta, apesar da gente estar lá há muito tempo, mas aí ele não quis pagar para ver e a gente saiu de lá. Eu saí um pouco contrariada pelo tempo que eu já estava lá, mas meses depois, assim, a gente assistiu a casa ser completamente destruída, assim, isso foi muito chocante para mim e para os meus amigos, né, que frequentavam a casa, era uma casa que, historicamente, a gente fazia muita festa lá e tal. E isso é uma coisa que eu nunca vou conseguir recuperar, né? Que é essa memória visual daquele lugar, assim, e a sua completa falta de força para enfrentar uma situação dessa, né? Contra algum poder que está muito maior, assim. Isso tem muito a ver com o capitalismo, inclusive. Então, eu me sentia muito, muito familiarizada em Muribeca com a própria história e com a paixão dos moradores, né, pelo lugar, assim. Camilo também já conhecia, né, Camilo? Já tinha uma relação, né? É bem menos que Alcione, né? Sou do Recife, e conheci a Muribeca, na verdade, na universidade, a partir de amigos que moravam lá, Miró, sobretudo, né? E Flavão, posteriormente, e tal. E foi eles que na verdade, que nos trouxeram, né? Que a história não é, digamos, uma história desconhecida. Saiu muito aqui na mídia e tal, mas num viés muito, talvez, técnico, enfim, e até com, enfim, e explicando de uma maneira que meio que não levava em consideração a questão humana, né? A questão da construção do espaço como algo que deve ser subjetivo, afetivo, né? Não apenas material, né? Não apenas uma lista de Excel que a gente vai ver qual a melhor maneira para se economizar tantos por cento e tal, sem levar em consideração aquilo tudo que foi construído, né, de uma forma paulatina e com muita luta, né, por esses moradores. Talvez é isso, né, ao mesmo tempo que eu tinha... Por acaso, fiz o meu primeiro filme na Muribeca, e foi na casa de Flavão, não foi no conjunto, foi no Lixão, que tinha ao lado, que hoje é aterro, né, e casa de Flavão, a casa de Miró, foi a base da produção, inclusive com César Ricardo, que foi nosso responsável pelo som direto. E então, cara, tinha essas coisas que vão juntando, mesmo que não tinha essa proximidade de Alcione. E é isso, e ao mesmo tempo, também, se olhar externo, talvez me permite também de ver o qual isso era uma metonímia de um movimento que acontece, infelizmente, no Brasil inteiro, no mundo inteiro até, né? No qual os espaços são completamente construídos, destruídos, sem considerar totalmente as pessoas, né, e as histórias e as memórias que neles estão embutidas, né? Você falou aí que foi muito falado, né, na mídia, e é muito interessante também a gente pensar como as coisas quase não chegam, assim, quando a gente está falando de Nordeste, quase não chegam
para a gente que está aqui embaixo, né? Para a gente estar no Rio de Janeiro. Eu conheci a história por causa do filme, eu não sabia de nada, assim, o que é muito interessante, enfim, reflexões que não vamos aprofundar aqui, façam vocês em suas casas. As entrevistas, elas foram feitas em 2018, e vocês continuaram acompanhando e acabaram presenciando as demolições que foram autorizadas pelo poder público. Como que foi isso para vocês, né? Porque vocês levaram muitas pessoas lá num lugar que já estava abandonado, vamos dizer assim, mas durante o processo as demolições efetivamente aconteceram, retroescavadeiras estavam lá derrubando tudo. Como foi, né? Presenciar isso e filmar isso? E qual é exatamente a argumentação do poder público? O que vai ter ali? Eu entendi mais ou menos que existe uma grande questão de especulação imobiliária, mas eu não entendi exatamente o que está acontecendo, o que vai rolar ali, por que querem tanto aquele lugar? Meu Deus! Uhum. A gente quando estava convidando alguns moradores para ir para lá, alguns estavam lá, estavam morando lá na época que a gente fez, que a gente coletou as entrevistas, né? Outros tinham saído, exemplo de Manina, por exemplo, Betânia, Suelen, né? E tem um dado que é realmente assim, faz parte do processo, né, quando você está construindo um documentário, fazendo um trabalho como esse, mas era sempre muito delicado esse processo de quando vinha um ex-morador, de rever o lugar como ele havia ficado, né, a partir da chegada ali, depois de ter ficado 3 anos, 4 anos sem ir, porque o processo de deterioração do bairro também foi muito rápido. Você vai ter ali 2005, 2011, são 2 levas de momentos em que alguns blocos vão ser esvaziados, vai se ter ali um momento tenso entre moradores e o processo ali com a Caixa. Mas à medida que ele foi sendo lentamente esvaziado, ele vai sendo também rapidamente, ele vai passando por um processo de deterioração muito grande, assim, muito rápido. Então, quem estava 6 meses sem ver o bairro, quando chegava, se assustava, né? Então, a gente via isso muito presente nesses ex-moradores. Alguns foi difícil realmente falar, foi difícil entrevistar, porque eles estavam muito tomados de emoção, né? Assim como para a gente também, foi muito chocante, porque a gente passou 2018, um bom período indo lá, quase que diariamente, né? Inclusive a gente até passou pelo processo ali da greve dos caminhoneiros, e tal, foi difícil a gente ir para lá para continuar as filmagens. E aí a gente, sabe, naquele período que a gente estava ali filmando, o processo estava ali parado, né? A Caixa tomando conta, muitos blocos esvaziados, alguns moradores já tinham saído, outros tinham assinado, estavam em processo para assinar o auxílio moradia, mas estava tudo meio suspenso, ainda existia uma esperança muito grande, ali quando a gente está entrevistando eles em 2018, uma esperança muito grande de que a Caixa retome a ideia de reconstrução dos blocos, no mesmo lugar, fazer um novo estudo e reconstruir, porque a maior reivindicação dos moradores de Muribeca não era só o direito à moradia, isso é o básico ali, né? Mas o que chama a atenção é que a sua principal reivindicação é estarem juntos no mesmo lugar, é manter coesa aquela comunidade. E aí, em 2019, sai o resultado, assim, a gente estava ali naquela expectativa, sem saber muito bem, mas a gente tinha encerrado as entrevistas, César já tinha, ele não mora em Recife, né, ele já tinha voltado para a cidade dele, que é quem fez o som e tal. E aí, em 2019, saiu o resultado, e aí a gente voltou rapidamente para documentar esse momento também, e foi bem chocante, né, porque eu lembro que a gente não ficou muito bem, assim, quando a gente terminou o dia,
Então, muito bem. Inclusive, Flavão, ele foi, além do personagem, ele era produtor executivo, né, do documentário, mas nesse dia a gente achou melhor que Flavão não fosse, porque seria muito chocante para ele ver aquelas cenas, né? Então, a gente... Foi um momento, assim, foi muito impactante, assim. E aí, só uma coisa rapidinho antes de você falar, é que enquanto vocês estão falando, eu fui lembrando do que eu assisti no documentário. Realmente, no final, vocês explicam um pouco da questão, que tem uma questão de problema de infraestrutura que tinha ali nos prédios. Então, é um pouco assim, a casa, tem uma casa aqui, daqui a pouco, e a gente meio que fez errado a casa de vocês, galera. Tem um probleminha aqui, vamos estar tendo que derrubar tudo. Depois de 30 anos, 40 anos, as pessoas ali construindo suas histórias. Falar, realmente a gente errou lá, está tendo uma rachadura, vamos estar tendo que destruir tudo. Agora, eu fiz a pergunta, enquanto estão falando, eu lembrei dessa explicação no final do documentário. O que eu acho que, enfim, para mim, mostra a profundeza do que é o capitalismo, do que é, enfim, a questão imobiliária e tudo mais. Não é só uma coisa de, vamos construir aqui para fazer um shopping, que é algo terrível. É uma coisa de, tipo, fizemos, entregamos, fizemos errado, talvez seja melhor todos vocês irem embora e vamos quebrar tudo. É tão péssimo quanto. É isso, começa justamente pelo material que foi feito, né, o mau uso, né, do dinheiro público que foi empregado, e, enfim, e isso vai acumulando com vários casos, né, em relação a esse problema, né, eles foram vencidos pelo cansaço, né, foram anos e anos e anos e anos sem saber o que vai acontecer, ao mesmo tempo, com isso, claro, o cansaço vai batendo, as pessoas vão tendo que sair, ou se cansando mesmo, né, e vai dividindo justamente a comunidade, aí tem brigas, aí tem toda essa história que a gente sabe que é normal, né, que é humana também, né, porque cada um tem seu limite também, né, e a gente foi acumulando isso também, entendendo e acumulando, sentindo isso, conforme a gente foi filmando, né, e como o Márcio falou, aquele plano, né, ali, aquela filmagem da escavadeira comendo, né, parecendo um dinossauro comendo a um dos blocos, né, para a gente foi bem duro, né, foi bem impactante, porque a gente meio que caiu a ficha, né, não, acabou, né, mesmo que a gente sabia que era o mais provável, mas a gente tem pessoa, se para a gente está sendo difícil, imagina para eles, né, que, assim, a gente está aqui há um ano e pouco, um ano e meio, né, está a vida inteira, 30 anos lá nesse lugar, então é isso. Acho que foi bastante duro, ao mesmo tempo que a gente acha importante que essa história seja contada e recontada e que não seja apagada, né? Total. E vocês não foram para lá fazendo uma reportagem, uma coisa assim, denúncia, olha o que está acontecendo, vamos aqui fazer um negócio. Não era isso, né? Era um outro tipo de trabalho, um trabalho mais demorado, que na prática não era um trabalho de vamos fazer uma denúncia e impedir que isso aqui aconteça. Como o próprio nome diz, um trabalho documental, um trabalho de registrar essa história, né? Qual a importância de um tipo de produção assim? Como a comunidade reagiu a isso? Como foi essa recepção na hora de vocês buscarem entrevistas, de explicar que não estamos fazendo uma reportagem, vamos fazer uma grande denúncia amanhã no jornal, mas é um outro tipo de projeto que, imagino eu, que a galera podia falar assim, não me interessa, gente, já deu, já fui, já perdemos, não quero, né? Como é que foi que as pessoas reagiram a entender o tipo de trabalho que vocês estavam fazendo e a importância do tipo de trabalho que vocês estão fazendo? De cara, eu já digo, é uma história que chegou até mim, hoje a gente está podendo discutir, repercutir para que não se repita. Mas, enfim, queria que vocês dissessem. Tem uma coisa bem curiosa aí, que os moradores de Muribeca, eles já estavam, de certa forma, acostumados a receber a imprensa e as matérias, né, que repercutiram sobre esse caso, do ponto de vista do jornalismo tradicional, enquanto notícia, né, eles estavam super bem ambientados com esse modelo, né? Quando a gente chega e vai conversar... Sônia? Eita, desculpa, perdeu muito não, né?
Não, foi uma piscada. Ah, tá. Então, quando a gente chega lá e conversa, que a gente quer saber sobre a história individual de cada um com aquele lugar, porque Muribeca acaba sendo não só um lugar, mas um personagem também, né? A relação de cada um com aquele lugar, com aquela persona que se tornou Muribeca a partir desse coletivo de pessoas, isso vai fluir também muito naturalmente, porque o afeto, o que foi construído ali por eles tinham muito orgulho daquela relação, né? Então, flui muito, isso é muito perceptível nas falas, né? Assim, a gente praticamente quase não perguntava, isso também é muito importante. Abrir a câmera, abrir o áudio, uma pergunta-chave, e daí a pessoa começava a contar a sua história, a sua relação. A narrativa deles, né, a escuta foi muito importante nesse processo. Então, era muito menos perguntas dirigidas, que é o que é muito comum ali no jornalismo tradicional, né, e mais a escuta mesmo, assim, deixar que as pessoas falassem. Inclusive, isso nos ajudou muito a perceber uma outra questão, né? A gente tinha ali um roteiro que a gente, claro que a gente não estava completamente fechados às novidades que a gente ia ver, porque, afinal de contas, se trata de um trabalho documental, né? Então, a gente tinha um roteiro ali desenhado, mas quando a gente chega no lugar e começa a conversar com as pessoas, e as pessoas começam a engendrar aquela trama para que a gente conheça outras, porque fala de uma, e isso vai levando a gente a conhecer mais gente, e vai levando a gente a alargar essa história, fez com que a gente enriquecesse ainda mais esse roteiro, né? Então, a gente pode dizer que os moradores, a narrativa é muito forte, e é ela que vai conduzir o roteiro, assim, no final das contas. Vai ter um momento em que eles vão nos mostrar, assim, e isso vai ser perceptível a partir das performances, por exemplo, que é o grande trunfo, né? Depois a reação deles, né, assim, na verdade, né? E a gente foi aprendendo também a fazer com eles também, né? No começo, a gente, sabe, tava, digamos, eu pegava a pessoa e falava, depois tinha, às vezes, colocava ela num lugar e ela interagia e tal, e aos poucos a gente foi entendendo, né, que, na verdade, naturalmente a gente chegava lá. Por exemplo, no final, aquele final com o Manuel Carlos, vestido de palhaço, ele, inclusive, foi na sessão, a última sessão que a gente fez na fundação aqui, ele falou, foi tudo muito natural, vocês chegavam lá e tal, e parecia que as coisas fluíam. E para ele foi o mais rápido, e foi o último, né? Porque no momento ele não conseguiu falar com ele, acho que foi o último, porque ele estava com problema de saúde e não conseguiu chegar na Muribeca. E no final foi tão natural, né? Que a gente não teve entrevista, chegou, ele entendeu, e já com a conversa por telefone já entendeu que era um personagem, que era um personagem que tinha a ver com o personagem que ele fazia lá na história, e resumiu tudo em uma frase. E é isso a magia da coisa, quando as coisas funcionam meio que sem combinar, né? Naturalmente, né? E a linguagem é conceita assim. Muito bom. Seguinte, a gente tem aqui no programa 2 quadros, não sei se passaram para vocês, se vocês não conseguirem participar, não tem problema, mas seria legal se pudesse. A gente tem 2 quadros. No primeiro, eu gosto de falar e pedir meus convidados falarem uma notícia da última semana que tem impactado de alguma forma, positiva ou negativamente, pode ter a ver com o tema da entrevista ou não. Uma notícia que vocês olharam e falaram, eita, a coisa do eita feliz ou eita triste, uma coisa que vocês tiveram a reação, bateu aí. Quem quer começar? Talvez saia a notícia da construção da praça, né? Finalmente, não foi, Elcio? A ideia em relação à Muribeca, na última semana saiu um comunicado que a prefeitura pretende construir um parque social na área onde estavam os blocos, né? Os blocos dos prédios. Mas, enfim, é um primeiro indício aí do que, porque ficou muito essa pergunta no ar, né, do que seria feito e tal. Então, em tese,
A prefeitura escutou a reivindicação dos ex-moradores, dos moradores, e uma destinação possível para esse terreno que está lá hoje é da construção de um parque social. Mas é algo assim, a gente recebe essa notícia, mas a gente fica em constante alerta para assistir os próximos desdobramentos, né? Assim, se de fato realmente será construído esse parque social, né? E a quem ele vai atender também, né? Assim, vamos ir acompanhando com calma. Descartaram totalmente também a questão da reconstrução, né? A gente sempre se pergunta, porque todo mundo fala, lá, alaga muito e tal, mas assim, tinha vezes que a gente filmando lá e voltando para Recife está completamente alagado, e lá estava tranquilo, sabe? Enfim, então... E ao lado tem várias construções, né, de logística de marcas como a Walmart, que mudou de dono, agora é Big, enfim, de grandes distribuidoras que não rasgam dinheiro, né? Como é que estão colocando ali a 200 metros do lugar que está interditado? Então, coisas muito, muito estranhas ali naquela área que era completamente longe de tudo e virou digamos, uma localização muito interessante, porque é entre Recife e o Porto do Suape, né? E aí, eu ia falar outra notícia, gente, eu tinha separado outra, mas aí você falou do Porto Suape, a gente está falando de Jaboatão, e aí lembrei dos ataques de tubarão que a gente teve agora dois dias seguidos e tal. E, enfim, é isso, tem lá todos os avisos, não entrem. Eu visitei Recife uma vez, mas estava lá, respeitei ficar em Tubarão, eu estou aqui bem longe, não chega perto de mim. E a gente entende um pouco a discussão de que realmente os tubarões, eles estão lá, existe toda uma ação humana para que os tubarões hoje estejam nesses lugares, né? O Porto de Suape, por exemplo, é um dos muitos motivos dos tubarões mudarem suas rotas de suas vidas e hoje estarem tão perto da água. E aí tiveram 2 ataques, 2 dias. O fato não é caindo no soco com o tubarão que a gente vai resolver isso, gente. Não adianta entrar na água, tentar 2 tapas nele, não vai resolver. Não é assim, a gente vai tendo que lidar de outra forma. E aí me impacta muito, porque teve um ataque, o outro ataque foi no dia seguinte, ou seja, você sabe o que está acontecendo, as pessoas insistem em entrar na água. Nesse ataque do dia seguinte, que no caso foi ontem, 15 minutos depois começaram a circular imagens de um cara que estava dentro da água, com a água na cintura, os bombeiros chamando, sai daí, ele peitando o bombeiro, e o bombeiro foi tirar ele no braço, ele não encosta em mim, E aí uma imagem de um outro ângulo mostra a sombra do tubarão passando atrás. E aí eu fico, gente, pelo amor de Deus, sabe? Assim, eu entendo toda a complexidade da coisa, como a gente está falando aqui, que não é... que é muito triste, são lugares belíssimos, com águas belíssimas, que a gente quer realmente entrar e mergulhar. E a gente entende que é ação humana, mas não é a partir de entrando na água e vou entrar aqui e dane-se que a gente vai resolver isso. Então, assim, podendo se preservar, é isso, um rapaz perdeu a perna, outro correndo risco de perder o braço, porque foi para um dia feliz na praia. E não atendeu os alertas, assim. Aí eu ia falar outra notícia, mas eu lembrei disso porque mais do que... Além dos ataques, eu fiquei muito impressionada com 15 minutos depois. O cara tá com a água aqui na altura da cintura, acima da cintura, e o bombeiro falando, sai daí, meu querido. E ele peitando o bombeiro, e não vou sair, do tubarão passando bem lindo atrás dele, assim, entendeu? Aquilo ali me deixou bem nervosa um pouco. Falando em memórias, né, como a gente está falando em Muribeca, aquelas praias, eu passei minha infância naquela praia, dentro do mar, primeiro em prancha de isopor, depois em prancha de resina e tal, passando horas a fio e que, enfim, e nunca soube de alguém que tenha morrido de tubarão e tal. Então, só para dizer que os tubarões verdadeiros estão fora da água, né? Aqueles que constroem de qualquer forma, que aterram lugares que destroem os mares, que aterram os rios, enfim, e é um problema que apareceu, assim, sei lá, final de década de 90, sabe? Então, só para dizer que as memórias também puxam para os verdadeiros problemas, né, na verdade. Exato. Destruíram uma praia que é um lugar maravilhoso, né, de democrático, né, enfim, para alguns lucrarem, né? A verdade é essa, né? O tubarão não decidiu, fez assim, gente, hoje agora eu vou começar a frequentar essa praia aqui. Sempre houve tubarões, né? Mas eles não atacavam, né? Como Noronha tem tubarão, enfim, tem muito menos ataque, né? Porque tinha peixe, né? Resumindo.
entre outras coisas, né? É isso. Agora eu queria que vocês me dessem uma dica, um filme, uma série, um livro, um negócio, outra coisa, para além de Muribeca, que você acha que os nossos espectadores deveriam conhecer. Deixa eu ir logo, que eu lembrei agora, senão eu esqueço. Eu acho que é a trilogia A Escravidão, do Laurentino Gomes. Eu acho que todo brasileiro obrigadamente tem que passar por ele, sabe? É fundamental para a gente entender o Brasil de frente, né? E entender que o Brasil é um país totalmente racista e construído ainda a partir do racismo, né? Então é fundamental. Eu acho que é um livro muito bacana, muito tranquilo de ler, muito bem escrito e muito fundamentado nesse trabalho histórico e jornalístico. Eu indicaria o filme Os Reis do Mundo. É um filme mexicano de uma diretora mexicana, que é a Laura Mora. Esse filme se passa na Colômbia, em Medellín, né? São 5 meninos. Um deles sabe que existe uma casa, que existe um pedaço de terra, e ele precisa do aval, né, do documento que valida que aquilo ali é dele, que aquele pedaço de terra é dele, e ele é um menino das ruas, né, em Medellín, ele vive nas ruas, e ele parte nessa jornada com outros meninos também, que são meninos moradores de rua. Coincidentemente, nenhum deles tem uma casa, né? Tem um pedaço de terra para dizer que é seu, e como essa questão da moradia, né, e da terra, ela é tão complexa, né? E o filme, ele traz uma experiência, ao mesmo tempo, muito bem roteirizada, traz também uma dimensão onírica, assim, que te traz uma história com uma sensibilidade que me tocou bastante, assim, né? Os Reis do Mundo, dessa diretora. Netflix, né? Oi? Netflix. Sim, tá no Netflix. Eu segui o conselho dela e foi muito bom mesmo, não vale a pena. Você estava falando, eu já procurei aqui, já achei, foi eleito o melhor filme em 2 festivais de cinema, babado, achei, já botei aqui na minha lista. Minha dica localizada, tá, galera? Minha dica é assim, Rio de Janeiro hoje. Que minha dica é um espetáculo de uma galera com quem estou trabalhando junto, fazendo a comunicação deles. E é uma peça que eu acho belíssima, assim, todo mundo devia assistir. Se chama Menina Mojubá. Conta a história e eu, aqui dizendo, eu sou uma pessoa que não é de nenhuma religião de matriz africana, e fui como uma pessoa totalmente leiga, conheci a história de Exu Menina, e assim, maravilhoso. Inclusive, eles ficam perguntando, você que não sabe nada, tá passando a mensagem? Ou tá passando e tá passando bem. E eu acho muito, muito interessante desse espetáculo, que é a gente entender, conhecendo a história, a gente consegue entender por que determinadas entidades de Umbanda, elas são demonizadas, principalmente as entidades de rua, Exu, Pombagira e tudo mais. A gente conhece essa história, e é a história de muita gente hoje em dia, também marginalizada, e aí a gente entende por que a galera fala, porque isso é coisa do demônio e tudo mais. Porque a galera está achando a mesma coisa das mesmas pessoas hoje em dia que estão nas ruas, assim. Então, é uma história muito, muito interessante para a gente entender e fazer essa reflexão, e do ponto de vista feminino, do ponto de vista da mulher, isso é muito forte também nesse espetáculo. Então, Menina Mojubá, não é porque eu estou trabalhando com eles, é porque realmente é tipo assim, de sair muito emocionado, assim, de sair arrepiado quando sai do espetáculo. É um monólogo, a Marcela 13, que faz a Menina Mojubá, e aí está no cartaz no Teatro Gonzaguinha, que fica no centro do Rio. Se você é do Rio, é ali perto do Terreirão de Samba, perto do... Gente, onde desfila a escola de samba, pelo amor de Deus, Sambódromo, eita, perto do Sambódromo. Então, é bem ali. O Teatro Gonzaguinha tá de sexta a domingo. Segue lá, gente. Aproveita e valoriza o meu trabalho. @menina.mojubá no Instagram. Tu já vê que a coisa que eu mesma estou fazendo e já sabe do espetáculo. De repente, 2 coisas, uma coisa só. É isso. Obrigada mesmo por terem aceitado o convite, estarem aqui hoje. Queria que vocês convidassem as pessoas a assistirem Muribeca
e falar da importância, enfim, da dificuldade que é fazer cinema no Brasil e disputar salas de cinema com muitas obras estrangeiras, produções americanas, essencialmente. Queria que vocês convidassem as pessoas, quem tiver a oportunidade de ter Muribeca passando perto, que a gente sabe que não é todo mundo que tem essa oportunidade, de assistir, de ir para a sala de cinema assistir. Massa. Então, Muribeca está até amanhã, dia 8, né? São Paulo, aí no Rio está no Cine Botafogo. Também São Paulo, Salvador, Belo Horizonte, Palmas. Possível que eu esteja esquecendo, Porto Alegre, mas Brasília, Porto Alegre. E Recife, né? Então, até amanhã, dia 8. E também a gente queria aproveitar vou aproveitar aqui e convidar para até amanhã, dia 8. E dia 15 a gente tem uma sessão debate lá em São Paulo, na ocupação 9 de julho. Então, queria estender aqui o convite, quem estiver por lá, quem estiver também assistindo aqui, possa ir, vai ser bem legal. E até dia 8, assim, né? Acho que pode ficar também, né? Outras semanas, dependendo, o cinema funciona assim, dependendo do público, né? Então, vão lá, prestigiem, acho que é importante a gente chegar e conhecer. A partir de Suelen, uma das moradoras lá e personagem, ela falou uma coisa muito bonita do filme, depois de tê-lo visto, que o filme Muribeca faz com que o coração do bairro ainda pulse. Então, venham escutar o coração de Muribeca. Vocês vão gostar e acho que vai tocar muita gente, porque é um pouco da história do Brasil também, né? Muito bom. Obrigada, Camila. Obrigada, Alcione, por estarem aqui, por terem produzido esse trabalho, fazer o coração de Muribeca seguir pulsando e chegar aqui, né, nos outros estados e nos outros lugares. E é isso. Obrigada a você que assistiu a gente até aqui. Lembrando que aqui na descrição tem minhas redes sociais, tem também o Pix, se você quiser contribuir de alguma forma. É isso e até semana que vem. Ou até a próxima. De repente eu apareço com outro vídeo aí que você nem sabe quando tem vídeo. Tá bom? Beijo, gente. Galera, até mais. Tchau, valeu.